Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. Estamos aí eu falei antes que era penúltimo dia, me perdoe, quero aqui consertar dizendo que hoje é o último dia da semana, né, do propósito número 4. O tema do propósito número 4 é: você foi moldado para servir a Deus. Esse é o tema da semana do propósito número 4. O texto bíblico, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e o 6, na nova tradução linguagem de hoje. Diz assim: somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, o Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Hoje é a sétima mensagem, é o sétimo dia de mensagem desta semana. O tema de hoje, que é a última mensagem da semana, é o poder de Deus na fraqueza. Temos aqui dois textos bíblicos. Primeiramente, vamos ler 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que diz assim: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. E ainda temos aqui 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz: eu estou com você, isto é tudo que você precisa. Então Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. É nas fraquezas que a qual é despertado o poder de Deus nas nossas vidas. É muito importante isso para todos nós. É muito importante que você viva isso, que você entenda isso a cada dia. Não vamos não vamos nos considerar forte, porque quando nós nos consideramos forte, Deus permite um determinado abatimento para que nós viemos ver a eficácia do poder dele nas nossas vidas. Agora, dentro dessa perspectiva, Deus tem uma palavra para a gente sobre isso. Ele diz assim: os meus caminhos não são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, ele vai agir conforme ele querer. Ele vai agir segundo a vontade dele, nada mais do que isso. Então, por isso que nós temos que nos estar sempre envolvido com ele para isso. Porque ainda Paulo diz assim: Deus escolheu para envergonhar os poderosos e que o mundo acha fraco. Então, quando nós demonstramos uma certa fragilidade ou achamos que somos frágeis e o mundo vê isso em nós e vê a operação de Deus na terra intermédio de você, que você, diante da sua fraqueza, diante das suas dificuldades, o nome dele é glorificado. É glorificado. Vamos lá. A fraqueza ou espinho, como Paulo a chamou, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como por exemplo, exagerar na comida ou ser impaciente. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Poderá ser uma limitação física, como uma deficiência, uma doença crônica, a vitalidade natural baixa ou uma inaptação. Poderá também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algo fator hereditário. Ou poderá ser uma limitação intelectual de suas habilidades ou de suas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes e nem talentosos. Então é por isso que Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, dizendo assim: somos como um vaso de barro, nos quais esse tesouro é armazenado e o poder real vem de Deus e não de nós. Então nós somos, como uma cerâmica comum, frágil, que quebra, que se despedaça, não pode cair, tem que ser muito cuidado, mas que dentro dela existe um poder, é o poder de Deus nas nossas vidas. E devemos seguir esse exemplo de Paulo, tá ok? Vamos lá? E falando em seguir o exemplo de Paulo, nós temos aqui algumas características, algumas coisas que vão te ajudar. Primeiramente, admita as suas fraquezas.
Confesse as suas imperfeições. Pare de fingir, né, que é perfeito, né? A Bíblia fala que nós somos seres, nós também somos seres humanos como vocês, né? Paulo falou isso para determinadas pessoas. Nós somos seres humanos como vocês, né? O Pedro disse: tu és o filho do Deus vivo, né? Então ele reconhece ali a divindade de Cristo e a fragilidade nossa. Então é assim que devemos nos proceder, tá ok, querido? Também, em segundo lugar, regozije-se na fraqueza, né? Paulo diz assim, ó: porque eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E eu me alegro também com as fraquezas, e pelas quais passo por causa de Cristo. Então Paulo está aqui se alegrando por ter passado por as fraquezas, porque as fraquezas dele, as limitações dele, estão levando ele a buscar mais de forma intensa ao nosso Deus, né? Paulo aqui dá várias razões por que ficamos felizes com as fraquezas. Primeiramente, porque elas nos fazem depender de Deus. A segunda dela, né, tanto que ele fala lá, né, que já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho, com os insultos, as durezas, as perseguições, as dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele, né? Então, Paulo, ele viu que uma das razões porque ele se alegrava da riqueza, das fraquezas, porque ele é uma forma de fazer mais dependente de Deus. A segunda, as nossas fraquezas também previnem a arrogância, né? Diz aqui o texto ainda, lá em 2 Coríntios 12, né? Para que eu não ficasse muito orgulhoso, foi-me dado o dom de uma deficiência, para me colocar em constante contato com as minhas limitações. Deus vai sempre lembrar a gente as nossas limitações, como lembrou Paulo. O espinho na carne de Paulo era apenas Deus mostrando para Paulo justamente as suas limitações. A outra, né? As nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os crentes, porque vai haver aquela dependência um do outro, né? Ninguém vai poder dizer: eu não preciso mais de você. Não, nós precisamos das pessoas. E justamente nas limitações nossas, nas nossas dificuldades, nas nossas faltas talvez de alguma situação difícil, né? É que a gente vai precisar do irmão. E as fraquezas, elas nos traz também essa lição também. A outra lição também, que é a quarta: acima de tudo, nossas fraquezas aumentam a nossa capacidade de ministrar e sentir compaixão. Aleluia. Moisés era um homem impetuoso, um homem ansioso, e Deus o fez ser um homem mais manso e mais paciente da terra. Escute o que a Bíblia fala sobre isso. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então é isso que Deus faz. Deus quer realmente pegar essa impulsividade tua, essa ignorância sua, essa ansiedade sua, e transformar ela em poder de Deus para as pessoas. Tá bom? Então é muito bom isso. Vamos lá? Número 3 agora. Partilhe suas fraquezas com sinceridade. Deixa eu ler aqui uma parte aqui sobre a questão da vulnerabilidade, né, que nós temos e Paulo apresenta elas aqui. Primeiramente, ele contava abertamente com as suas falhas, quer dizer, quando quero fazer o bem, não faço, e quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Então essa é a primeira parte das falhas. Paulo tinha consciência disso, que ele era uma pessoa falha. A outra é dos seus sentimentos. Meus queridos amigos de Corinto, eu contei tudo o que sentia. Eu os amo de todo o coração. A outra é frustração. Fomos esmagados e totalmente oprimidos, pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. A outra, seus medos. Quando vir até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. Vamos lá. Eu queria só
esclarecer para você uma coisa muito importante. É a questão da carta de Paulo. A carta mais pessoal de Paulo é 2 Coríntios. Se você for ler a carta de 2 Coríntios todinha, você vai ver o apóstolo Paulo ali contando todas as suas experiências, tudo que ele passou, e mostra ali o que é verdadeiramente ser um ministro do Evangelho, o que é ser um crente, uma pessoa, né, uma pessoa que a qual ele vive em função do Evangelho. Paulo lá, ele nos dá essa coisa lá e nos ajuda lá a entender isso com a sua própria vida. Por último, gloria-se na fraqueza. Paulo diz: de uma experiência assim vale a pena gloriar-se. Porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de que quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza para a sua glória. Em vez de pousar como ícone de invencível, de autoconfiante, Paulo agora ele toma o troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele. Encha o coração de louvores e louve ao Senhor. Diz assim: não, está certo, rapaz. Está certo, Satanás. Eu sou uma pessoa assim mesmo. Mas aí você vai dizer com Paulo que compreendo todas as coisas, todas as nossas fraquezas, e o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. E aí nós vamos buscar o Senhor, buscar a Ele, para que nós possamos vencer essas limitações ou superar essas limitações. Ok? Deus te abençoe. Eu fico muito feliz em poder compartilhar isso, que é importante para o nosso crescimento espiritual. Vem aí o lembrete, o céu é o nosso limite. Até amanhã por mais uma mensagem profética para a sua vida.